Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Educação do Caráter do Padre Gillett, agora na segunda parte que trata sobre as paixões e o caráter, e continuando no capítulo 6 que trata da sensualidade. A sensualidade aqui nesse capítulo que o autor trata, ela envolve aspectos físicos e também de direcionamento da vida daquela pessoa. Envolve então a questão da sexualidade, a questão de voltar para si sobre determinadas coisas que vão preencher seu tempo, que vão acabar atrapalhando na sua vida intelectual, e ele vai falar sobre isso e apresentar algumas soluções para essa sensualidade. Né? Inicialmente ele fala um pouco da distinção do egoísmo-paixão e do egoísmo-virtude, né? Que ele já tratou nos capítulos anteriores. Né? O egoísmo-paixão ele é o inimigo da solidariedade, né? É o inimigo daquela vontade de tratar e de ajudar as outras pessoas dentro do possível e dentro de uma forma solidária. E o egoísmo-virtude, que é justamente essa fonte de solidariedade. Né? E agora ele vai tratar da sensualidade, que é uma forma de egoísmo, né? É uma forma de egoísmo prejudicial que ele coloca, né? É a forma de egoísmo paixão, só que porém com um nível mais debilitado, um nível mais pesado, né? Ele prejudica não apenas a vida intelectual, mas prejudica a vida social e prejudica também a sua força viva, a força viva do indivíduo. Então, segundo ele, é a forma mais prejudicial dos tipos aqui de egoísmos que pode ser colocar, né? E qual a natureza da sensualidade? Aqui ele vai colocar no primeiro tópico, né? Natureza da sensualidade. Ele ressalta que é sempre comum nós verificarmos que as pessoas mais velhas costumam dizer que na época em que eles eram jovens as coisas eram melhores, na época que eles tinham mais força de vontade, na época que existia mais energia em relação a eles, o mundo parecia ser mais interessante, etc. Há sempre essa nostalgia das pessoas mais velhas. Mas ele ressalta que isso é comum, de geração em geração, sempre os mais velhos acham que a época em que ele foi jovem era melhor do que a atual geração. Porém, ele coloca que nessa geração em que ele vive, né, existe algo diferente, existe um pensamento moderno conflitante, né? A ideia do individualismo versus o socialismo, né? E aqui ele vai tratar um pouco sobre o individualismo e apresentar suas críticas em relação a ele, né? Então ele coloca que são inúmeros aqueles entre os nossos contemporâneos que, em vez de se observarem para viver melhor, vivem só para se observar. Ou seja, as pessoas se fecham em si mesmas e não têm a capacidade de analisar o mundo à sua volta. Ela apenas se observa e ela não observa o mundo para que possa mudar a sua própria realidade, poder perceber melhor as coisas. Né? Então é esse certo egoísmo emotivo, né, que ele critica, esse excesso de individualismo, esse fechar a si mesmo, né, nesse egoísmo brutal que ele coloca. Né? E esse egoísmo, esse individualismo, ele gera aí vergonhas sociais, acaba atrapalhando o indivíduo de forma social propriamente. Né? Um exemplo aqui dessa natureza da sensualidade nesse sentido, desse individualismo, são as pessoas, por exemplo, que se fecham em um determinado objeto de entretenimento. Por exemplo, a pessoa vive o dia inteiro jogando jogos. Ela está ali naquele egoísmo, naquele individualismo próprio, buscando sempre o prazer e não observa o mundo à sua volta, não busca se aprimorar em relação a isso. Ou as pessoas, por exemplo, que buscam agora sempre o prazer corporal, o prazer físico, né? Ou seja, também vivem de certa forma para isso, né? Por exemplo, a pessoa que vive na academia o dia inteiro e quando chega à noite ela vai para a festa para exibir aquele corpo que ela tem e depois ter relações sexuais, etc. Ou seja, ela vive em função do corpo, né? E é nesse individualismo que o autor critica isso, né? Que isso atrapalha a vida intelectual, que não é algo que deve ser levado em consideração por não ser algo razoável. Né? Ele não condena necessariamente, né, a preservação do corpo, a valorização do corpo, mas sim esse excesso incabível, esse excesso que pode ser prejudicial para a vida social e prejudicial para a própria força viva, né, do indivíduo. Né? E quais são essas causas dessa sensualidade? Ele coloca que são duas causas, as causas pessoais e as causas sociais, né? Apresentando aqui primeiramente as causas pessoais.
o corpo propriamente, né? Nós temos um corpo e ele é mortal, e normalmente esse corpo ele acaba eclipsando o intelecto, ou seja, ele acaba nublando a nossa possibilidade de ver as coisas com o intelecto. Então ele coloca que há uma intensa e constante, né, interação entre a nossa mente e o nosso corpo, e portanto isso seria uma causa pessoal, né, quando o nosso intelecto cede aos desejos do corpo. E aqui ele coloca uma nota interessante na página 138, que é interessante ler para vocês. Se vocês tiverem um livro, também dê uma olhada na página 138 até a página 139, onde ele cita justamente o padre Cestilanges, né? No livro Nos Vrais Ennemis, né? E ele diz o seguinte: no rapaz sujeito ao trabalho da natureza e subtraído às influências cristãs, a maturidade da carne produz essa invasão súbita que Padre Gratry denominou expressamente a prova do fogo. A sensualidade desperta e transborda o coração sente como uma fome desconhecida de desejos, ora vagos, ora de uma precisão terrível. Espécie de febre surda a princípio, que em alguns explode delirantemente em certos momentos. Há ocasiões, como diz energicamente Bossuet, em que todo ser humano sente-se apenas carne. Dá-se a abdicação do pensamento em proveito dessa carne cheia de orgulho. O corpo sufoca a alma, os sentidos transbordam sobre o espírito e a lâmpada interior se apaga, seja momentaneamente, seja, infelizmente, por muito tempo, senão mesmo para sempre. E o sol moral é eclipsado pelo satélite, a inteligência pelo corpo, a vida psíquica pela vida dos órgãos feitos para servir. Então, aqui ele apresentando aqui uma citação do Padre Cestilanges, justamente sobre esse aspecto, né? Quando o corpo ele nubla, quando ele atrapalha a inteligência em função aí dos seus desejos propriamente, né? Temos aqui também as causas sociais, né? Aqui a causa social basicamente é a influência do meio, a influência dos amigos, as facilitações que você tem em relação ao seu corpo, né? Então, existem esses dois grandes aspectos, as causas pessoais, que é o próprio fato da sua interação e o corpo, né? As causas sociais é quando o ambiente que você vive, ou seus amigos, suas influências, te levam a valorizar sempre o corpo e não ter esse equilíbrio com o seu intelecto propriamente, né? Temos aqui então os efeitos dessa sensualidade, né? Então nós já vimos a natureza da sensualidade, que está relacionada ao individualismo, vimos as suas causas, a causa pessoal e a causa social, e agora os seus efeitos, né? Quais são os efeitos da sensualidade? A sensualidade ela é um vício antissocial, ou seja, tem um valor aí da sociedade que decorre da moralidade de seus membros, né? Se os membros eles estiverem corrompidos, a própria sociedade se corrompe. Então há um valor aí relacionado à vida social em relação à sensualidade. Quando você está corrompido dentro da sensualidade, né, com excesso da sensualidade, a sociedade também acaba pagando esse preço, porque se não há moralidade, se não há uma certa vontade dos indivíduos em viver uma vida moral, a própria sociedade também irá se corromper nesse sentido, né? Então esse é um efeito primário aqui, né? E em nosso tempo, né, ele coloca que se multiplica as causas dessa corrupção individual, que é danosa e decorre de um mal moral, né, que é presente, que ele coloca aqui na sociedade. Mesmo diante dos progressos tecnológicos, há ainda essa decorrência, né, desse mal moral, né? Existem os efeitos físicos propriamente, né? Os efeitos físicos, ele coloca um texto que é interessante, né? A sensualidade é um verdadeiro desperdício de forças. Não há visto que mais seguramente mine o corpo, diminua a inteligência e com mais rapidez endureça o coração. Então, os efeitos físicos dessa sensualidade, né, são esse gasto de energia indevido, né? Você gastar energia de uma forma que não irá te favorecer a inteligência, né? E ainda outro trecho interessante, né? Voluntariamente a vida não passa de um longo suicídio e que assim se resignam todos os dias a morrer à custa dos outros com a condição de poder viver para si. Ou seja, quem está intensamente ligado a essa sensualidade é uma espécie de suicídio, segundo o autor, no sentido de que ela não vive a vida plenamente, ela simplesmente passa a vida com prazeres até o seu fim, né? Então ela não compreende a dimensão da vida, ela não explora com profundidade os temas
centrais e ela simplesmente passa para a vida até chegar ao seu fim aí com esse entretenimento, né? Quais são os efeitos intelectuais? Os efeitos intelectuais ele coloca, né? Os gozos corporais não são compatíveis com as alegrias intelectuais. Por quê? Para trabalhar de forma intelectual é necessário ter uma paz, ter o espírito calmo, né? Então uma atmosfera de paz é que irá nos conduzir a uma intelectualidade, a um estudo mais aprofundado, a uma busca aí, pela sabedoria, pelo conhecimento. E na sensualidade o seu corpo está irrequieto, você não consegue ter tranquilidade em relação a isso. Então a sensualidade, segundo aqui o padre Gillet, né, não se contenta em degradar o corpo, estiolar a inteligência e arruinar a vontade. Também seca o coração e o enruga como uma folha morta. Então, esses efeitos, né, efeitos físicos e intelectuais, resta ainda o efeito moral, né, que a sensualidade ela leva a uma moral baixa, uma moral inexistente ou a mesmo depravada, né? Então esses efeitos, além dos efeitos sociais, efeitos físicos, intelectuais e efeitos morais, que o autor coloca aqui na obra como sendo os efeitos, né, da sensualidade. E quais são os remédios, né? Como combater essa sensualidade excessiva e como melhorar e desenvolver isso, segundo o autor, né? Ele coloca que a solução é, primeiramente, como ele já havia dito em outros capítulos, né, amar a nós mesmos, né? Mas de uma forma verdadeira, não de uma forma superficial, valorizar as virtudes que há em nós. Na medida que nós buscamos essas virtudes, buscamos nos melhorar, é que iremos compreender melhor aquilo que nós erramos e podemos nos redimir, nos consertar em relação a isso. E aqui ele coloca duas formas aqui interessantes, né, de se verificar: a sensibilidade e a cultura intelectual e também a cultura moral. São os meios que ele coloca como sendo bons meios para combater aí essa sensualidade excessiva, né? Ele coloca a sensibilidade, ele diz, né, que não é proibido amar o nosso corpo, né, e amá-lo, mas deve ser um amor assim em relação ao corpo para propósitos, né, sem prejuízo da alma, um propósito que irá te edificar. Então o corpo ele deve ser visto como uma relação da sua alma em relação ao seu intelecto e em relação ao seu corpo. Verificando isso, essa relação, essa interação do seu intelecto e do seu corpo, os propósitos que o corpo tem, é que você irá poder ter a sensibilidade. Ou seja, não é simplesmente ler algo, fazer algo, não é simplesmente se exercitar. É fazer tudo isso dentro de uma perspectiva do intelecto, dentro de uma perspectiva até mesmo moral, etc. Né? Então deve-se buscar nobilizar a inteligência através do corpo, pode-se dizer assim, né? Então temos também a cultura intelectual, né? É condição humana, né, desenvolver a si mesmo, desenvolver sua inteligência. Alguns têm vocação para a vida intelectual e outros não, mas ele coloca que a cultura intelectual ela é essencial para lidar aí com essa sensualidade. Então por isso deve existir um certo estudo para a busca do seu aprimoramento intelectual. Não que você irá ser um intelectual, viver a sua vida de estudos pelo estudo, mas sim buscar sempre se aprimorar, porque isso é uma condição humana, no sentido de se aprimorar intelectualmente, né? Em seguida também ele fala sobre a cultura moral, ou seja, aquela pessoa que deve buscar ser um homem bom dentro aí dessa cultura moral que ele coloca, né? O que seria um homem bom? É aquele cuja bondade ele tem limites em relação à razão e à fé. Então, ele vai buscar aqui uma certa tranquilidade física, né? Por exemplo, na castidade, no âmbito religioso, né? E isso conduzir ao amor de Deus. Ele coloca que buscando amar a Deus, você passa a amar a si mesmo e a compreender melhor esses aspectos, né? E assim é possível amar todos e a nós mesmos através de Deus propriamente. E nesse amor é que você irá poder saber se conduzir e verificar aquilo que você erra, aquilo que você pode melhorar, etc. Né? Então esse é mais um capítulo do livro A Educação do Caráter do Padre Gillet. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.